dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a minha sobrinha Karen. É um prazer tê-la conosco. Você sempre é bem-vinda aqui, né? Louvado seja Deus. Amados, eu quero ler com os irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28. Livro de Mateus, capítulo 28, do verso de número 16 ao verso de número 20, para a nossa meditação. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 28, do verso 16 ao verso de número 20, para a nossa meditação. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem, tá bom? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Para repetir, a parte B do verso 20, é o que eu vou pregar nesta noite. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Feche os teus olhos, mantenha a Bíblia aberta, que eu vou fazer mais uma oração. Pai, Senhor, mais uma vez, eu entro, Pai, diante da Tua presença, porque eu preciso do Senhor nesta noite, como sempre, para transmitir, Pai, a Tua palavra, para pregar, Pai, o Teu Evangelho.
Então eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja comigo, Senhor, para que eu possa ser fiel à tua palavra, porque eu sou indigno, Senhor, de estar aqui. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu tenho essa responsabilidade, Senhor, dada por ti para ministrar o teu evangelho. Então eu te peço, Senhor, como sempre, fala conosco, abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos, entendermos, Senhor, a tua palavra e guardá-la, Pai, no nosso coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Te peço, Senhor, nesta noite, nos conforme, Pai, a imagem do teu santo Filho Jesus. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu quero nesta noite, amados irmãos, pregar sobre um tema. Eis que estou convosco. Amados, eu meditando nesse texto, e vendo algumas coisas a qual nós estamos vivendo, eu acho que cada um aqui também tem momentos que parece que estamos só. Parece que Deus não está conosco. Parece que o céu está fechado. Parece que não há o norte. Parece que não há chuva. Parece que tudo está cinza. Por causa dos problemas, da dificuldade, das situações a qual nós vivemos. E por conta disso, por conta desses problemas, por conta dessas situações, aí a gente olha para dentro de nós, a gente olha para nós e sente um vazio. E eu meditando nesse texto, eu em casa, eu tenho uma forma de pedir a Deus uma palavra, de orar, de falar assim, ó, dá uma palavra para nós. E às vezes quando eu estou meio assim angustiado, vamos dizer assim, preocupado, eu fico andando para lá e para cá, procurando algum sinal para que o Senhor venha falar conosco. E aí eu fico ali, andando ali no corredor da casa, aí fico abrindo a Bíblia, procuro um capítulo, um texto, e aí Deus vem e fala ao nosso coração. E o texto a qual eu li é um texto que, aqui, era já o domingo de manhã. Você pegar o verso 1 do capítulo 28, você vai ver que era o primeiro dia da semana, que era já um domingo cedo, depois do sábado, no fim do sábado, domingo de manhã, as mulheres foram visitar o sepulcro. E chegando lá, se depararam com o sepulcro aberto. E com 2 anjos, né? O texto diz que elas se depararam com 2 homens, né? E o seu aspecto era como um relâmpago. Era como um relâmpago. E o seu vestido branco como a neve. Mas os anjos, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Para as mulheres e para os discípulos e para a igreja já era difícil, porque na sexta-feira, na quinta-feira já começa a luta de Cristo. Na sexta-feira ele está na cruz e ele morre. E aí no sábado o luto, as mulheres, os discípulos, os seguidores ficaram ali aflitos, angustiados, porque Jesus tinha dito que ele ia padecer, que ele seria crucificado, mas ao terceiro dia
ele ressuscitaria. Então, a Bíblia diz que depois que as mulheres receberam essa informação, elas se encontraram com Jesus. Jesus com o corpo ressuscitado. Jesus com o corpo ressuscitado, porque Jesus veio aqui com o corpo mortal, né? Com o corpo, o verbo que se fez carne, viveu entre nós, andou entre nós, andou com os discípulos. Depois ele foi preso, foi crucificado. A Bíblia diz que ele foi muito judiado, né? Zombaram dele, escarneceram dele, cuspiram nele, bateram nele, e depois ele morreu. Então, ele ressuscitou, no primeiro dia da semana, que é o domingo, ele ressuscitou. Então, o verso de número 9, depois que as mulheres recebem essa informação, que Jesus já não estava mais ali, que Jesus tinha ressuscitado, houve-se uma alegria no coração daquelas mulheres, porque o Rei, Jesus, está vivo, ele ressuscitou. Então elas recebendo aquela informação, a Bíblia diz que no verso de número 9, e indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, depois que elas saíram de lá, conforme os anjos disseram, vai até os seus irmãos e diga que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Então o verso de número 9 diz, e indo elas, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, o abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. As mulheres foram as primeiras a contemplar Cristo ressuscitado. Então o coração delas voltou a alegrar novamente, a alegria começou a bater novamente no coração delas, na vida daquelas mulheres, porque a alegria estava longe delas, elas estavam chorando, elas estavam tristes, elas estavam angustiadas, como também os demais, e muitas das vezes é assim que a gente se encontra, quando a gente se depara com situações a qual a gente não está esperando, problemas, percas, dificuldades, é como aquela situação de Jó, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor, os anjos do Senhor e Satanás se apresentava a Deus. Então Deus, olhando para Satanás, falou, você tem observado o meu servo Jó, um homem íntegro, temente a mim, que se desvia do mal? E aí Satanás falou, ele só é assim porque você abençoa ele só é assim porque você dá as coisas para ele, mas se você fechar o céu, se você parar de abençoar, ele vai blasfemar contra você. Aí Deus disse, não vai não, prova ele, vai lá, toca na finança, toca na saúde, toca nos filhos, mas não toca na vida dele, e eu vou mostrar para você que ele vai continuar me adorando. E a Bíblia diz então que Jó perdeu tudo, é uma notícia atrás da outra que ele estava recebendo, e aí no final de todo aquele problema, de todo dia ruim, de toda a aprovação que Jó recebeu naquele dia, um dia só, aconteceu tantos problemas, aí ele se ajoelha com o coração triste, com o coração abatido, com o coração angustiado, ele adora ao Senhor dizendo, nu eu vim, nu eu voltarei, bendito é o Senhor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós aprendemos muito com Jó, que ele tinha uma vida tão alicerçada em Cristo, que ele perdeu tudo, mas uma coisa ele não perdeu, a presença de Deus, e é isso que nós devemos nos preocupar, de não perdermos a presença de Deus, ficar triste, ficar angustiado, se sentir vazio, isso
vamos dizer assim, que faz parte, porque lidar com percas, lidar com provações, lidar com lutas não é fácil, mas eu preciso dizer para você, eu preciso dizer para nós nesta noite, que Jesus, Ele é fiel para com a sua promessa. Ele disse que estaria conosco e Ele está conosco. Ele está com a sua igreja, Ele está com cada um de nós. Então é por isso que ele vai lá no verso 16, depois com o corpo ressuscitado, as mulheres então se reúnem com os discípulos. Aí alguns discípulos correm até o sepulcro, de fato vê que Cristo não está ali, volta, porque não deram crédito às mulheres, voltaram para um lugar qual Jesus tinha ordenado que eles ficassem, que era lá na Galileia, e de repente Jesus aparece diante a igreja, diante os apóstolos, com o corpo ressuscitado, vivo. Aleluia. Os discípulos tiveram um momento ímpar, quando foram chamados pelo mestre. Então o que eles viram? Muitos milagres Jesus operou. Eles viram ensinamentos maravilhosos. Eles participaram junto com Cristo, não todos, mas Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração, aonde Jesus vê Elias, e Moisés ali, no monte da transfiguração. Então a Bíblia diz que nesse exato momento Jesus aparece e dá uma ordem aos discípulos. E ele diz: eis, é-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as ações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo? Vocês precisam agora continuar anunciando, pregando o Evangelho, e aqueles que crerem, batizem eles. Aí o verso de número 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Jesus não está com eles a partir da sua ressurreição. Jesus está com ele quando Jesus o chamou, quando Jesus o escolheu. Desde sempre Jesus esteve com a sua igreja, com o seu povo, desde sempre. Parece que não está, parece que está cinza, porque a gente imagina que a presença de Jesus só é manifesta quando eu e você sente algo, quando dá um arrepio, quando o coração começa a bater, quando começa a acontecer uma coisa no nosso esqueleto. Não, Jesus está conosco sem eu e você sentir. Ele tem cuidado de você, Ele tem conduzido você. As mãos do nosso Deus estão com você, cuidando de você, ajudando você a passar por essa adversidade, ajudando a você a passar por essa provação e cuidando de você, porque Cristo é fiel com a sua palavra. Ele disse que estaria comigo, Ele disse que estaria com você, Ele disse que estaria conosco, e Ele está com o seu povo e com a sua igreja. Louvado seja Deus. Pois bem, então no domingo Ele ressuscita, porém no caminho de Emaús havia 2 discípulos que ainda não tinham tido encontro com Cristo. Eles estavam abatidos, eles estavam preocupados, estavam conversando entre eles as coisas que aconteceram. A sua alma estava abatida, angustiada, estava como o salmista Davi expressa no Salmo de número 70: apressa-te, ó Deus, em me ajudar, socorre-me, Senhor, porque a minha alma está perturbada, está angustiada. Então veja no livro de Lucas, capítulo 24, verso 3, no mesmo dia, eis que no mesmo dia iam 2 dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Isso acontece conosco, quando a gente está em provação. A gente falava: você lembra que faz tempo que a gente não sente aquele arrepio, O que faz tempo que a gente não sente aquela coisa gostosa, aquela força, aquele vigor, aquele ânimo, aquela alegria. Mesmo a gente estando assim, a gente fica falando de Jesus, a gente fica falando da grandeza de Deus, a gente fica falando do noivo, E era isso que estava acontecendo. Os discípulos estavam falando a respeito de Jesus, e eles estavam tristes.
E o verso 15 diz: e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Percebe que Jesus aparece e eles não conhecem a Cristo, eles não reconhecem a Jesus. Por quê? Porque eles estavam angustiados, irmão, porque eles estavam aflitos, eles estavam tristes. Pensa num dia que você ficou triste, perturbado, angustiado, que você não via solução para os seus problemas. É assim os discípulos. Jesus estava com eles ali e eles não perceberam. O verso 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste? E aí eles respondem, e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Ou seja, as mulheres disseram: Jesus está vivo, ele vive. Esses irmãos aqui, os discípulos do caminho de Emaús, ouviram essas palavras, ouviram que Jesus estava vivo, mas o coração deles estavam triste, estavam angustiados, estavam perturbados. Por quê? Porque eles queriam ver Jesus ressuscitado. Eles queriam ver que Jesus estivesse ali com eles, e de fato Jesus estava com ele, mas eles não perceberam. E não é assim para conosco. Jesus está comigo e com você, e a gente não percebe que Jesus está comigo e com você, porque a nossa mente e o nosso coração fica tão apegado com os problemas, que a gente esquece de ver que Cristo também está conosco nos problemas, está conosco na doença, está conosco na dificuldade. A gente pensa que Jesus só está conosco quando a gente vê as mãos dele agindo sobre nós, quando a gente vê as mãos dele trabalhando, operando, curando, fazendo prodígios, sinais e maravilha. Aí a gente fala: não, Deus está conosco, estamos vendo o sinal dele aqui. Eu preciso dizer a você que Jesus está conosco em todos os momentos, em todas as horas, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nos ganhos e nas percas. Cristo está conosco, Jesus está conosco. Por mais que eu e você muitas das vezes não enxergue, não ouça, não sinta, mas saiba de uma coisa: até hoje Cristo tem colocado você no colo dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Cristo está conosco, eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Cristo está com você, eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Se eu desse a oportunidade para cada um de vocês, vocês iam dizer: eu estou passando pela prova, eu estou passando por dificuldade, mas eu estou vendo a mão do Todo-Poderoso sobre mim, porque é Ele que está me sustentando, porque é Ele que está me fortalecendo, porque é Ele que está me conduzindo. A resposta, a providência virá da parte de Deus no momento certo. Oh, glória seja dada ao Senhor. Mas qualquer um passa pelo que você está passando. Qualquer um, pastor, obreiro, medo, angústia, tristeza. Qualquer um passa, como os discípulos do caminho de Emaú. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas veja só como Deus sempre esteve conosco. Nós temos aqui a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora veja, depois que Moisés morreu, um homem de Deus, um homem que fez obras maravilhosas, é uma referência, e Deus então recolhe Moisés para si. E aí Josué agora vai assumir a liderança. Veja só o que diz Josué capítulo 1, verso de número 5 ao verso de número 9. Olha só o que Deus está dizendo para Josué. Veja só essas palavras. É o que Deus está dizendo para Josué e é o que Deus está dizendo para nós. Porque a palavra de Deus, ela não é um jornal ou uma revista. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus é o pão que nos alimenta quando nós estamos com fome. Agora veja as palavras de Deus, a palavra do Senhor para Josué. Josué capítulo 1, verso 5 ao verso de número 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Presta atenção nesse texto a qual eu acabei de ler. Eu vou voltar para Moisés agora. A Bíblia diz que Moisés era um homem de Deus, e Deus falava com Moisés face a face. Isso é tão claro que quando Deus chama Miriam e Arão e Moisés para uma reunião, Moisés não sabia o que se tratava, mas Arão e Miriam possivelmente passava na cabeça deles que Deus queria tratar algo a respeito de uma contenda que eles estavam tendo a respeito de Moisés. Então Deus chama Moisés, Miriam e Arão. E aí Deus fala assim para os três: Miriam, Arão, com vocês eu falo em profecia, em sonho, em visão. Mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Ele fala comigo e eu falo com ele. Ou seja, Deus falava nitidamente. As pessoas ouviam a voz do Deus Todo-Poderoso. Deus conduzindo, Deus orientando, Deus ensinando. Então Moisés, como Josué, ouviu claramente a voz de Deus. Então Deus está dizendo para Josué: Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Porém, você precisa meditar, examinar,
andar conforme a minha lei, andar conforme a minha palavra, meditar conforme a minha palavra, ser conduzido conforme a minha palavra, porque aí sim, tudo que você fizer será bem sucedido. Você guardando a minha palavra, eu estarei com você. Você andando na minha palavra, eu estarei com você. Você vivendo a minha palavra, eu estarei com você. Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Por que eu estou falando sobre a palavra? Porque quando você está abatido, angustiado, sem esperança, sem fé, preocupado, a palavra, ela te renova. Porque você começa a observar os feitos aqui, os milagres, as ações poderosas de Deus, aí você fala, se Deus fez aqui, se Deus fez o sol e a lua parar, se Deus fez o cego ver, se Deus fez o paralítico andar, se Deus fez surdo ouvir, se Deus fez leproso ser purificado, se Deus fez morto voltar a viver, o que Deus não pode fazer na minha causa? Bendito seja Deus. É importante, irmão, porque quando a gente está assim, a palavra é como espada, ela nos levanta. É Deus dizendo, como Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, põe-te em pé. Quando Deus está dizendo isso, põe-te em pé, Ele não está falando assim de você ficar em pé. Ele está dizendo assim, Ezequiel, põe-te em pé. O que Ele está dizendo? Ezequiel, levanta dessa aflição, eu sou contigo. Levanta dessa angústia, eu sou contigo. Levanta desse desânimo, eu sou contigo. Levanta, Ezequiel, põe-te em pé, porque eu sou contigo. Eu estou contigo sempre, Ezequiel. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então Deus é contigo. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está presente em todos os momentos. Aleluia, Jesus. Talvez eu, como pastor, não possa estar em todos os momentos com você. Eu vou mais além. Talvez o seu cônjuge não possa te ajudar no momento a qual você precisa. Talvez os seus pais, talvez os seus filhos, talvez o seu amigo, mas o Senhor, Ele está com você. Ele está com você. Ele está com cada um de nós. Olha o que diz Isaías capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você se apegar simplesmente no Deus a qual você sente, você serve um Deus fraco, porque você baseia a presença de Deus, a força de Deus, naquilo que você sente. Deus é mais do que eu sinto. Deus cuida de mim quando eu menos sei. Ele está cuidando de mim. Ele está me ajudando. Sabe por que eu não parei? Porque Ele me ajudou. Sabe por que você não parou? Porque Ele te ajudou. Sabe por que você está vencendo essa depressão? Porque Ele está te ajudando. Sabe essa fraqueza, essa angústia, esse medo? Ele está com você, te ajudando. Ele é contigo, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Então, quando temos essa certeza, tudo fica mais tranquilo, mais fácil, porque sabemos que não estamos sozinhos. Aleluia, Deus. Só não vou muito longe. Quando você estava na abundância, quando você estava bem, quando você tinha como promover as coisas, quantas pessoas estavam com você? Aí depois que o negócio apertou, depois que você não conseguiu mais promover banquetes, quantas pessoas estão com você? São poucos. Mas quando você tinha, Deus estava lá. Quando você não tinha, Deus também estava lá. Ele sim é amigo. Ele é fiel amigo. E Ele está comigo, está com você. Olha o que diz o Salmo de número 23, verso 1 ao verso de número 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, de nada tenho falta.
Deitar-me e faz verdes pasto. Confiança, deleitar. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Oh, glória seja dada ao Senhor. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha o quarto, irmão. Olha a certeza do salmista Davi aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O salmista Davi teve essa experiência porque ele matava urso e leão. Por quê? Não porque ele era bom ou porque ele era estrategista. É porque Deus estava com ele e deu força para ele matar urso e leão. Louvado seja Deus. Então ele é o nosso pastor. Ele está comigo e com você. Olha o Salmo 48, verso 14. Olha o que diz Salmo 48, verso 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Até a morte. Ele será o nosso guia. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Ele estará conosco na vida e também na morte. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema. Você vai ter muitos problemas, principalmente quando você serve a Cristo. Muitos inimigos. Por que você vai ter inimigo? Porque o adversário das nossas almas tenta nos tragar todos os dias. Tenta nos chegar na presença de Deus, mas Deus está conosco. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia, amado irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Então Deus também está conosco, através da sua palavra. Como eu falei, olha o que diz Mateus capítulo 1, verso 22 e 23. Olha o que diz esse texto. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco, está com a sua igreja. Quantas batalhas a igreja vem vencendo, quantas perseguições a igreja vem vencendo, quantas, e a igreja está de pé, a igreja está triunfando. Por quê? Porque Cristo, que é o cabeça da igreja, está dando vitória para a igreja. Louvado seja Deus. Então, amado, não importa qual seja o seu status ou condição, rico, pobre, fraco, humilde, famoso ou relativamente desconhecido, Ele cuida de você e lhe assiste, preocupado em cuidar de cada detalhe da sua vida. Você só precisa permanecer fiel a Ele, confiar mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mas deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus continuar conduzindo você. Olha o que diz, amados irmãos, Romanos capítulo 8, verso 31 ao verso de número 39. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Romanos. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é pela igreja, se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem será contra a igreja? Quem será contra o povo escolhido de Deus? Quem será contra a nação santa? Quem será? Quem pode? Pastor, o diabo, ele pode se levantar, mas Deus está conosco, amado irmão. Deus está com a sua igreja. Então Paulo está dizendo, quem é contra nós? Aí ele começa a dizer, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas?
Quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, amado irmão. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem? Se um pecador se arrepender agora dos seus pecados, ele cometeu várias atrocidades, perversidade, maldade, e ele se render a Cristo, ele é abraçado pela graça, ele é abraçado pelo imensurável amor de Deus. Não há nada que impeça o amor de Deus. Ele pode ter feito muita atrocidade, então pode ter matado 10 criancinhas, 20 criancinhas, ele pode ter feito um absurdo a qual eu e você até condena, mas Cristo não. Se ele confessou, deixou, ele alcançou misericórdia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Isso tudo tenta nos afastar de Deus. Fome, necessidade, dificuldade, tribulações, angústia, perseguição. Ou às vezes você tem uma roupa só para vestir. Ou perigo, a espada. Isso está diante de nós. Todos os dias falando assim, para de servir a Deus. Depois que você começou a servir a Deus, olha o que está acontecendo com você. Depois que você começou a servir a Cristo, está tudo dando errado, né? Olha o verso 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Eu tenho 15 anos que eu sirvo a Deus. Tem irmão aqui que tem mais de 15 anos. Tem irmão que tem 20, 30. E a mão de Deus está sobre vocês. Glória a Deus, aleluia. São 15 anos que eu vejo a mão de Deus sobre mim. Aí a pergunta é, pastor, você já pensou em desistir? Quantas vezes? Eu pensei que eu nem ia nem aguentar, nem suportar. E aí o Senhor veio, olha eu aqui. Eu estou com você. E Ele mostra que está comigo. Olha onde eu estou. Olha onde você está. Louvado seja Deus. Porque Deus está conosco. Está cuidando da sua igreja. Então, Deus também, Ele está conosco através do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha o que Jesus diz para os discípulos em João capítulo 14. Verso de número 16. Ao verso de número 26, olha isso, olha o que diz a Bíblia: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Acerca do quê? Do Espírito Santo, que foi dado à igreja, que está com a igreja, que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa, nós somos morada, nós somos edifício, que é onde o Espírito Santo habita em nós. Então o Espírito Santo, ele vai te conduzindo, ele vai te guiando, ele vai te orientando. É o Espírito Santo que vai nos renovando, é o Espírito Santo que vai nos ajudando. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas eu e você conhecemos, porque Ele habita conosco. Ele está em vós, amado irmão. Eu e você conhecemos, porque Ele habita comigo, Ele habita com você. Ele está comigo, Ele está com você. Jesus está dizendo, vocês conhecem, porque Ele está em vós. Porque Ele habita em vós, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ainda um pouco, e o mundo não. Olha o 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
porque Ele estará em vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vos viverei. Sabe o que Jesus está dizendo? O mundo não vai me ver, vão se alegrar com a minha morte, mas vocês não. Vocês vão me ver, vocês vão contemplar a minha glória, eu ressuscitado. Ô irmão, vamos trazer para os nossos dias Jerusalém. Imagine agora, Jesus morre, a gente esteve com Ele, andou com Ele, comeu peixe com Ele, né? Viu Ele fazer vários milagres, e de repente Ele morre. Você vai lá, vê Ele na cruz, sem respirar, e aí desce Ele da cruz. Nicodemo, junto com José de Arimateia, pede o corpo de Jesus para Pilatos, e a Bíblia diz que eles enterram ali no sepulcro novo. Eles viram isso, contemplaram isso, e o terceiro dia a igreja vê Jesus ressuscitado, com os fungos na mão, com a marca na mão, oh, glória a Deus, com a marca na mão. Eles viram Cristo ressuscitado. E aí eu me lembro das palavras de Jesus para Maria e para Marta: Marta e Maria, se vocês crêem, ainda que esteja morto, viverá, porque Cristo nunca morreu, pelo contrário, Ele precisou partir, Ele precisou ir, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Olha só, louvado seja Deus, o verso de número 24, 25: tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Cristo em vida falando para os discípulos: olha, eu vou enviar o Consolador, o Paracleto, o amigo, o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês, ele vai ajudar vocês, ele vai consolar vocês, ele fortalecerá vocês, ele guiará vocês, ele estará com vocês. Mas eu preciso ir para que ele venha. O Espírito Santo. O mundo não conhece, mas a igreja conhece, porque habita em vós, habita com a igreja, habita convosco, habita em nós. Sabe por quê? Quando você estava chorando sozinho, lá no quarto, longe da esposa, longe do esposo, longe dos filhos, se você sozinho, dentro de você no trabalho, você ali sozinho, chorando, preocupado, quem estava lá? É o Espírito Santo de Deus. Quando você sentiu aquela força ali, aquele vigor, aquele ânimo, aquela esperança, sabe, bate um estalo assim, ó, mas vai dar certo. Você fala assim: você está desse jeito, abatido, angustiado, triste, cabisbaixo, para baixo, está assim. Só pensa nos problemas, na preocupação, e tá te consumindo. Aí de repente, Deus, aí você fala assim: mas Deus vai dar vitória. Quem fez isso? Quem te deu essa palavra? Quem estava com você? Mas Deus vai dar vitória. Tem um escape, Deus vai me ajudar. É o Espírito Santo que habita conosco, que tem visto o teu sofrimento, a tua angústia, o teu lamento, o teu choro. E aí ele vem e consola, conforta. Lá em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo aquecendo o nosso coração. É o Espírito Santo fortalecendo quando estamos bem fraquinhos.
É o Espírito Santo nos animando quando estamos bem desanimados. É o Espírito Santo, Ele está convosco, Ele está intercedendo por nós. Quando a gente não tem palavras para expressar, porque a gente só chora. Tem momento que a gente só debruça na cama, no chão, e só chora, só lamenta, não consegue expressar em palavras por causa do sofrimento. Quem é que leva as orações? É o Espírito Santo. Você está lá chorando, e muitas das vezes pessoas podem até estar julgando você mal, mas o Espírito Santo está levando as suas petições, os teus sofrimentos, as tuas orações. É o Espírito Santo que está diante do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Ele está chorando diante do Pai por mim e por você. Pai, dá a causa dela, Pai, dá a causa dele, Senhor. Olha, Pai, essa luta, essa angústia, essa aflição, essa preocupação, Pai, é tudo por causa daquele problema a qual ela está enfrentando, a qual ele está enfrentando. Tem sido sufoco, tem sido muito pesado, e o Espírito Santo está intercedendo, e o Espírito Santo está te dando força, o Espírito Santo está andando com você, porque Ele está comigo, Ele está conosco, Ele está com cada um de nós, Ele está com a sua igreja. Louvado seja Deus, glória a Deus, amados irmãos. O Espírito Santo está com você. Louvado seja Deus. E agora você precisa se pegar isso. Agora você tem certeza que o Espírito Santo está com você, porque você tem visto Ele conduzindo você, ajudado você. Pastor, eu me afastei, mas o Espírito Santo estava com você. Não é comigo, pastor? Porque se Deus não tivesse de misericórdia com você, se Deus não tivesse visto os seus passos, e se Deus não tivesse compaixão, já tinha consumido você vivo. Olha como Deus é amoroso. A gente erra, a gente tropeça, a gente desobedece, e Deus tem misericórdia de nós. Então o nosso Deus está conosco em todos os momentos, até a consumação do século. Agora vamos voltar para Lucas de novo. Caminho de Emaús. Os 2 discípulos, lembra que eu falei aqui? Eles estavam aflitos, angustiados, preocupados, não perceberam Jesus ali falando a respeito, conversando com eles. Olha só agora a parte B de Lucas capítulo 24, do verso 25 ao verso de número 35 para nós. E aí diz assim a palavra do Senhor. Eu vou repetir. O nosso Deus está conosco em todos os momentos, até a consumação do século. E ele lhes disse: ó nécio e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, e explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe. Jesus ia embora, eles ainda não tinham conhecido Jesus. Aí o verso 29, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. Ou seja, ele está dizendo assim, eles não sabem que é Jesus, e está dizendo: fica conosco, viajante, fica conosco, forasteiro, fica conosco, querendo ou não, eles ficaram tocados com a palavra daquele homem que ainda não tinha se manifestado e não tinha dito quem era. E eles disseram: fica conosco. Então o texto diz: entrou para ficar com ele. Olha o 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, aí vem o sinal.
E tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. A Bíblia diz que então abriu-se os olhos. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Abriram-se os olhos, ele conheceu que era Cristo ressuscitado, mas Cristo desapareceu. Veja só que interessante, amado irmão, que eu vou dizer. Ele sentiu aquele arrepio, ele sentiu o coração dele arder, mas não perceberam que era Cristo, porque o texto diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Oh, glória a Deus! Não ardia, ô esposa, não arde o nosso coração quando a gente fala dele, em casal, em filho, em marido, em esposa, em igreja. Não arde o nosso coração quando nós estamos falando dele, quando nós abrimos as Escrituras, em meio ao caos, em meio à preocupação, não vem aquele ânimo, não vem aquela fé, não vem aquele vigor, porque Cristo está conosco, nos dando força, nos dando vigor e nos dando ânimo, sem antes as coisas acontecerem. Não ardia o nosso coração? Eu não percebi. Não, ele não se manifestou. Olha que isso aqui é muito tremendo. Ele não disse quem ele era, eles não perceberam, mas tinha uma coisa que o incomodava: era o coração arder. Oh, glória seja dada ao Senhor. É o coração arder, é o coração arder. E ardia. Aí eles olharam um para o outro. Você percebe que quando ele falava, o nosso coração ardia. Louvado seja Deus. E disseram, e aí o verso de número 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, e o que estava com ele, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Aí eu pego a minha luta, talvez a minha luta seja por causa de uma enfermidade, aí o irmão tem uma luta por causa de um filho, ou de um marido. Aí quando Deus age lá na causa, aí age na sua causa, aí você conta a sua experiência, aí você também conta a sua experiência, aí você diz junto com aquela pessoa, e você se alegra com ela e diz: só o Senhor é Deus, só Deus faz essas coisas, não importa o que aconteça, Jesus vai além da medicina, Ele opera sinais, prodígios e maravilhas, Ele faz coisas que a pessoa não consegue explicar, porque não há nada impossível ao nosso Deus. Não há nada impossível ao nosso Deus. Deus é poderoso para nos dar vitória, amado irmão. Então confia no Senhor. Confia no Senhor. Olhe, talvez você não consiga aquilo que você quer, talvez a resposta não vem hoje, talvez a cura não vem hoje, talvez o milagre não vem hoje, mas o Deus do milagre está com você, o Deus está com a sua igreja, o Deus está com o seu povo, ajudando a cada um de nós. Glória seja dada ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso 9, ao verso de número 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro nas aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro, e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Olha só, e virei-me para ver a voz que falava comigo. Preste atenção nesse detalhe. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro.
E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra, olha outro detalhe, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e a que são, e a que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. Qual é o mistério? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Agora veja, 7 anjos, 7 anjos, que é as 7 estrelas, e os 7 castiçais. Volta para o 13. João vê, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro. O que é isso, pastor? Cristo está no meio da sua igreja. Cristo está no meio do seu povo. Foi essa visão que João teve. Quando João teve essa visão, ele estava na ilha chamada Pátimo. Louvado seja Deus. Então essa é a visão que ele tem. Ele vê o Senhor com a sua igreja. E João também é a igreja. Está na ilha de Pátimo, prisioneiro por causa do evangelho, mas o Senhor está com ele também. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa o sofrimento, não importa as prisões, não importa as angústias, não importa a tristeza, o Senhor está com você em todos os momentos. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos. Vamos terminar aqui, ela pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, verso de número 1 ao verso de número 7. Depois de todas as visões que João tem, olha o que ele vê. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
Amados, João vê novo céu, nova terra. João vê uma cidade santa, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. João ouve uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará. Ele vê o que? O Senhor com a sua igreja, e será o seu Deus. Olha o que João mais vê: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha o que ele está dizendo para a sua igreja. João está vendo isso aqui. Olha, no final, Cristo estará com você sempre, desde o começo até o final. Ele não te abandonará. Então você só precisa confiar em Cristo, porque Ele vai enxugar essas lágrimas, Ele vai tirar essa dor, esse sofrimento, esse pranto. Ele vai tirar. Não haverá mais. Não haverá dor, não haverá sofrimento, porque Ele faz novas todas as coisas. Aleluia, Deus. Eis que faço todas as coisas novas. E Ele diz: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E você tem que ouvir a voz de Deus. Deus não prometeu a você, então escuta, ouça a voz de Deus e fique afirmado nessa esperança que é Cristo. Foi Ele que prometeu, por quê? Porque Ele é o Alfa. O que é o Alfa? Ele é o começo, Ele é o primeiro, Ele é o início, Ele é o ômega, Ele é o derradeiro, Ele é o fim de todas as coisas. Aí o que ele está dizendo? Está com fome? Está com sede? Está desanimado? Está fraco? Está triste? Está abatido? Venha, quem quiser, venha beber. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Venha beber desta água. Você que não serve a Cristo, a fonte ainda está aberta. Venha beber desta água. Você que serve a Cristo, está seca, está seco, está com sede, está com fome, está aflito, está angustiado, está abatido, está preocupado. Coma pão do Senhor, beba a água do Espírito Santo e saia daqui renovado nesta noite, com a esperança que Cristo é fiel para dar vitória. Quem vencer herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Ou seja, continua com Ele, anda com Ele, trabalha com Ele, caminha com Ele, vai para a escola com Ele, vá para casa com Ele, lava a louça com Ele, limpa o banheiro com Ele, arruma a casa com Ele, negocia com Ele, compra com Ele, venda com Ele, anda com Ele, porque Ele estará com você. Ele não vai soltar da tua mão, mas você precisa se agarrar nele, abraçar Ele, mergulhar nele e deixar Ele continuar conduzindo você. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. A palavra amém, consumado. Eis que estou convosco. Estou com você, jovens, varões, irmãs, obreiros, igreja. Estou com você. Estou com vocês. Estou com vocês. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir a tua oração. Coloca essa situação, essa causa, essa preocupação nas mãos do Senhor. Ele está convosco.
Ele está com a sua igreja, Ele habita em vós. Louvado seja Deus. Isso não isenta de nós não passarmos por adversidade, preocupações, problemas, mas Ele está conosco em todas elas. Ele está com você. Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra nesta noite, mostrando para nós o Teu cuidado, que o Senhor está conosco, está com a sua igreja, fortalecendo a cada um de nós, guiando a cada um de nós, ajudando a cada um de nós, consolando, fortalecendo a cada um de nós. O Senhor está conosco, está com o seu povo, está com a sua igreja, e é essa a esperança que temos, e é nisso, Pai, que nós nos apegamos. O mundo pode virar as costas para nós, mas o Senhor continua conosco. O Senhor continua com a sua igreja. O Senhor continua com cada um de nós. O Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco, cuidando de cada detalhe, cuidando de cada momento. Quando nós acordamos, levantamos, alimentamos, trabalhamos, o Senhor está lá, nos levando, nos conduzindo. O Senhor está conosco, trazendo para o nosso lar. O Senhor está com a sua igreja, mostrando cada cuidado. É a mão do Todo-Poderoso em cada momento da nossa vida. É a mão do Senhor. Porque se não fosse ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. E eu sou grato a Ti, nós somos gratos a Ti, Pai, pelas Tuas mãos estendidas sobre cada um de nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Senhor, se porventura houver alguém aqui nesta noite com a alma abatida, angustiada, com a fé fraca, com a vida perturbada, preocupado, se houver alguém aqui, Pai, se sentindo, Pai, sozinho, se sentindo pior do que um leproso, Senhor, que o Senhor venha mostrar para ele, para ela, que o Senhor está com ela, que o Senhor está com ele, que o Senhor não abandonou, que o Senhor sempre esteve com ele, que o Senhor sempre esteve com ela, que o Senhor sempre esteve com a sua igreja, que o Senhor sempre esteve com cada um de nós. Senhor, toma, Pai, este coração angustiado, este coração aflito, Senhor, e acalma, Pai, este coração, alegra, Pai, este coração, para a glória, Pai, do Teu santo nome, ó Deus. Assim, ó Pai, eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
buscar.